Sou produtor, executivo e diretor de arte. Sou podcaster, tenho um original Spotify chamado Preto Positivo, que aborda a temática HIV e AIDS, né, com recorte racial. Bom, acho que tudo começou em 2016, quando eu recebi meu diagnóstico positivo para HIV e sofri meu primeiro caso de sorofobia dentro de uma loja do shopping que eu trabalhava, numa marca muito famosa de roupa básica, lá do Pátio Savassi. E aí, nesse período que eu sofri essa sorofobia, pra quem não sabe, sorofobia é o preconceito relacionado a pessoas que vivem com HIV e AIDS, eu comecei a pensar no que eu ia trabalhar. Eu realmente fiquei muito, acho que a palavra seria magoado mesmo, com o que aconteceu, porque quando eu expus a minha sorologia pro meu supervisor na época, ele falou, olha, você precisa separar seus talheres dos demais funcionários e tal. Eu falei, cara, tá, eu já sabia que aquilo já era uma situação sorofóbica, mas assim, o que eu vou fazer, sabe? E aí dei mais alguns dias, e aí saí da empresa, pedi conta na época, saí, processei a empresa, porque né, a gente tem esse direito, inclusive, né? Então saibam dos seus direitos. E depois que eu saí, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer agora? Com quem que eu quero trabalhar? Porque eu acho que shopping é uma coisa que eu não quero voltar. Eu comecei a trabalhar no shopping com 18 anos. E acho que o Carlos sabe muito bem do que eu tô falando. A gente já se conhece de vista dos shoppings, a gente já sabe que cada um passou são anos. Já passei né? por alguns shoppings aqui de Belo Horizonte. E assim, eu falei, cara, não quero ficar deixando as pessoas mais ricas, sabe? Tipo, ficar batendo a meta de 200 mil reais por mês e entregando e, tipo, pra ganhar um salário. Pra ganhar um salário e um bombom falando parabéns pelo Uma seu paçoquita. trabalho, uma paçoquinha, ainda ter que postar ela agradecendo. Ai, que equipe maravilhosa, É isso. que gerente, que supervisor. Total. E aí eu falei, cara, não quero. E aí, como eu já tava fazendo trabalho de VM, nessa última loja que eu trabalhei, eu fazia o trabalho de VM, pra quem não sabe, o visual merchandise, que é organizar a loja, arada, disposição, trabalhar as coisas, enfim, tudo aquilo. Falei, cara, eu vou fazer VM em algumas lojas de Belo Horizonte. Eu tenho um tio que trabalha na Casa da Sogra, que é uma casa de tecido aqui muito famosa de Belo Horizonte. Ele trabalha lá há mais de 50 anos. Então ele me indicou algumas pessoas que tinham lojas, e enfim, eu fui entrando em contato com essas pessoas e fui fazendo vitrinismo. E aí, na época, tinha um coletivo aqui em Belo Horizonte, um coletivo de fotografia chamado aqui em Belo Horizonte, Underlight, que era do Lucas Chagas, do Pietro, do Danilo, que são excelentes fotógrafos hoje em dia, profissionais maravilhosos. E aí eu comecei a fazer alguns trabalhos paralelos com eles, de fotografia e tal, relacionado à moda. Fazia produção de moda para esses amigos. E aí eu falei, cara, é isso. Vou fazendo. E paralelo a isso, a questão do HIV veio surgindo de uma forma um pouco mais incisiva na minha vida. No sentido de ter aberto a sorologia publicamente, num texto no Facebook na época, e várias pessoas vieram falar comigo, que também eram soropositivos, que são pessoas que vivem com HIV, e um coletivo chamado Família Mais aqui de Belo Horizonte, um coletivo que aborda a temática também, me acolheu, falou, vamos trocar ideia, vamos trocar informação. E eu falei, tá, vamos. E aí, nesse processo, eu fui entendendo um pouco mais, porque eu não tinha, anteriormente, eu não tinha convívio com pessoas que viviam com HIV, exceto meu ex-namorado. E com o passar do tempo, eu fui entendendo um pouco mais. E eu vi que a história de vida de cada um de nós, ela tem um impacto muito forte na vida de outras pessoas. E num tema tão estigmatizado e de uma certa forma levado aqui no nosso país, que são mais de 40 anos relacionado a esse estigma, eu falei, cara, eu quero fazer algo para ajudar essas pessoas de alguma forma. E aí começaram a surgir pessoas, assim, de verdade, do país inteiro. Depois de uma entrevista que eu dei para o canal chamado Guardeira Amário, de Samuel Gomes, em São Paulo. E eu abordei outras temáticas, como abuso sexual que eu sofri na infância, a depressão, a relação familiar e a questão do HIV. E aí várias pessoas vieram falar comigo e eu falei, cara, eu vou fazer isso de alguma forma. E comecei a conversar com pessoas e aí criei um projeto chamado Hoje Indetectável Vivo, que era um projeto que eu acolhia pessoas que estavam em fase de abandono ou estavam iniciando tratamento para que elas se tornassem detectáveis até o final, até concluir a carga viral indetectável. Então, foi um projeto que durou 1 ano e meio. Nesse meio tempo, como a gente estava conversando mais cedo, eu me mudei para São Paulo, fiquei em São Paulo um tempo, e aí lá eu conheci outras pessoas que trabalhavam com publicidade, marketing, e aí fui criando esses links. E foi muito interessante porque o ativismo ele veio de uma forma muito
não era uma coisa que eu falei, eu quero ser ativista, sabe? Foi sempre, pra mim de uma forma muito natural. Nunca foi no intuito de ter um lugar de influenciador, de ter foi sempre no intuito de ajudar outras pessoas. E é sempre esse intuito. E aí, posteriormente, veio o Preto Positivo, que é o meu podcast com o Emer, que é um original Spotify, que caiu na nossa mão assim, como uma luva. Eu conheci o Emer durante a pandemia, numa live que a gente fez junto. E a química foi instantânea. Acho que pelo motivo de são dois homens negros gays com vidas similares. Eu consegui me ver no Emer. Nesse período que eu comecei o ativismo, em 2017, 2018, todas as vezes que eu procurava algo relacionado à infecção, era sempre de um lugar branco, sabe? Com uma narrativa completamente diferente da minha. Eu falei, cara, mas não faz sentido. Se a maioria das pessoas que morrem em decorrência da AIDS hoje no país são pessoas negras, por que tem um monte de gente branca falando sobre isso e ninguém faz nada? E aí que veio a ideia, aí o Emer teve essa live, que era essa ideia de discutir entre duas pessoas negras essa questão. Passou algumas semanas, o Emer me ligou e falou assim, olha, eu peguei o roteiro daquela live e mandei pro Spotify, e a gente foi selecionado dentre 1.000 candidatos para participar de um projeto chamado Sound Up, que é esse projeto que impulsiona vozes negras e indígenas no país. Eu falei, tá bom, ok, tá tudo certo, vamos lá. E aí foi passando uns dias, sei lá, uma semana depois, o Emer me ligou e falou assim, olha, você vai precisar vir pra São Paulo. Eu tinha retornado de São Paulo pra Minas por conta da pandemia. Ele falou, preciso que você retorne pra gente começar a dar início. E aí a gente começou alguma coisa que eu ainda não tenho a noção da importância desse projeto, da magnitude que esse projeto é. Eu escuto sempre muitas pessoas falando, não querendo ser soberbo, mas eu escuto muito os feedbacks das pessoas que falam a importância desse projeto. Então, de lá pra cá, foram essas coisas que aconteceram, e aí, paralelo a isso, morando em São Paulo, eu quis investir numa outra coisa, que era o trabalho de arte visual, que é audiovisual, né, voltado para a direção de arte, voltado para moda. Eu comecei na moda, depois para fotografia, da fotografia para audiovisual, de modo geral, e aí até chegar à direção de arte, trabalhar com alguns artistas, como o Negrali, o Rico da Loçã e alguns outros independentes de São Paulo.